Aê, voltamos. Estou tentando voltar, estou procurando o seu tomate. São Francisco Tomate está perdido. Você perdeu na internet. O pessoal que não tem intimidade com tecnologia, tipo eu, você também não tem muita intimidade, não. Mas é isso, estou esperando ele passar por aqui, já já ele passa, já já a gente começa junto aqui na brincadeira. Mas vinha falando com vocês a respeito da galera que produziu cerveja em casa esse tempo todo, cerveja, quem produziu pão, quem produziu pizza em casa esse tempo todo. Eu falei, se vocês quiserem compartilhar essas experiências, é sempre muito bacana. Eu adoro a focaccia. Focaccia, vocês conhecem, já viram falar de focaccia? Focaccia é um pãozão de batata assado mais ou menos como uma pizza, e aí os recheios mais simples, a cobertura, assim uma discussão bacana, falando é recheio ou é cobertura, tanto faz, né? Vai de como a gente quer chamar, mas agora os seus, agora tá aqui, agora podemos trazer o seu tomate. Ah, o senhor conseguiu, hein? Aí, agora vai. Viu Agora só? vai. Vou fazer pizza, live não. Se perdeu muito até chegar por aqui, deu tudo certo, agora a gente vai. O senhor Como tá diz o bem, seu Milton tomate? Leite, como diz o Milton Leite, já se achei. Já tá tudo certo. O senhor tá bem? Tá tudo bem por aí? Graças a Deus. Só bênção, Eu só vi, bem. eu vinha falando com o pessoal agora há pouco, a gente estava falando a respeito de como, da pegada da pizza, de que a Sim, galera tem feito muita em casa, esse período de Covid. O pessoal sim, fez muito pão com levain, fermentação natural, muita pizza. sim. A galera fez um pouco de cada coisa. E aí, o senhor começou como? O senhor começou há pouco tempo, né? Quanto? Uns 100 anos, pelo menos já. Quanto tempo já que o senhor está aí Nada, de pizza? nada. O senhor inventou a pizza praticamente. Não Conta é aí a sua verdade. história. Não é Conta aí a sua verdade. história. Eu sou um publicitário que adora comida, que adora cozinhar, né? E em 2011, eu fechei alguns ciclos na minha vida, depois de 10 anos na Rede TV, 30 de São Paulo e 50 de idade. Eu achei que isso tinha algum significado. Então decidi empreender. Fui convidado por um amigo, publicitário também, e resolvi então entrar na sociedade da Vicapota, que naquela época tinha 16 anos, né? E daí não mais saí, tomei gosto pela coisa, né? O senhor não tinha relação nenhuma com gastronomia, além de comer e ser feliz. É isso ou já fazia alguma coisa Não, profissionalmente? não, Nunca tinha feito nada? não. Aliás, essa é a coisa que eu mais gosto, viu, Ronaldo? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Perfeito. Isso, É um conceito perfeito. É um conceito pois é, realmente perfeito. Mas pois aí, é. aí nessa da escolha da pizza, a pizza é uma coisa extremamente. Enfim, você pode escolher aquilo que você bem entender, independente do. Fala de democracia, poucos pratos são tão democráticos quanto a pizza. Tem até Pois é. questões que eu brinco, que eu chamo de esculhambação, por exemplo, a galera que faz uma pizza de couve-flor, por exemplo, na massa, no lugar, é esculhambação, mas não, é? Mas há quem chame. Então, qualquer Beterraba, coisa que a gente tem. Não é? Qualquer coisa que a gente tem que é achatado, que é fininho, e coloca uns negócios por cima, vira pizza. Né? Então a vira gente tem receitas de família, de tudo, pizza de arroz, qualquer coisa vira pizza, fica fácil. E a pizza é um dos elementos mais democráticos, porque a gente tem aqui aquele conceito de você pode escolher uma com carne, uma sem carne, uma vegetariana, uma vegana. Então você consegue fazer. Você consegue. Todo mundo sai feliz depois de ter provado, depois de ter inventado, de ter escolhido o seu sabor perfeito. O que é o seu sabor predileto, Tomate? olha, Ronaldo, eu não tenho um sabor predileto. Nem temperatura, hein? Nem temperatura. Pizza amanhecida, para mim, é uma delícia, né? Para mim também. Pois Isso é é. uma glória. Isso é uma Eu, glória. Né? eu Assim, poder conversava, sobrar pizza no dia anterior, é sensacional, é não sensacional. é? Vale Não é? demais a experiência, vale muito a Eu, brincadeira nesse sentido. eu conversava com um casal de amigos agora há pouco e falávamos exatamente desta. Apesar de afirmarem que toda unanimidade é burra, eu discordo, porque acho que a pizza é uma unanimidade. Eu desconheço até hoje alguém que dissesse não gosto de pizza, né? Ah, Mas eu vou te falar, eu até conheci.
Tem uma escala de coisas que são impossíveis, assim, né? Tipo, eu conheci gente que não gosta de pipoca, eu conheci gente que não gosta de... Não, chocolate, ok, chocolate tem um monte, né? Mas que não gosta de pipoca, mas eu acho que no padrão de não gostar de pizza é aquele sujeito que não gosta de bolo de cenoura. Mano, bolo de cenoura, cara, não pode estar errado. Bolo de cenoura é sensacional. É sensacional. Com ou sem chocolate, né? Enfim, a critério, exatamente, a critério. Uma das minhas questões mais legais falando de pizza, eu gosto de uma tradição que não existe mais, a galera acabou bagunçando muito hoje em dia, que é a própria portuguesa. A portuguesa, do jeito tradicional, ainda na minha memória, quando eu vou visitar algum amigo de alguma pizzaria, eu fazer e faço a portuguesa, ainda colocando palmito, ainda fazendo daquele jeito, né? Hoje em dia virou presunto e mussarela, virou um misto quente em forma de pizza, a galera bagunçou, um ovo cozido, outro já está por aí. O senhor já fez a harmonização de cerveja? Desculpe, posso afirmar que na vida própria você comerá uma portuguesa com toda essa cobertura a que você se referiu. Faremos em breve. Organizaremos para isso bem em breve. Deixa comigo. Não vou esquecer nunca disso, o seu Tomate. Pode deixar comigo que memória de gordo para comida é um negócio espetacular. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu te pedir um favor. Pois não. Dispenso a formalidade do senhor. Senhor Tomate não... Não é isso, não. Eu chamo todo mundo de senhor, assim, exatamente por uma questão de intimidade. Todos que eu não conheço, eu chamo de qualquer jeito. Olha, galera, que a gente já tem uma intimidade brincadeira, eu chamo de senhor por isso, não é chamando de velho, não. Chamando de velho eu já chamei no começo do nosso bate-papo. Agora não, agora é brincadeira de senhor, porque é o jeito de chamar mesmo. Fica tranquilo nesse sentido que não diz nada. O senhor já fez harmonização de cerveja com pizza? Alguma vez teve a oportunidade de fazer isso? Harmonização, não comer junto, porque tem questões diferentes. Comer junto, você come qualquer coisa, Coca-Cola, milkshake, suco de limão, tanto faz. Mas harmonizar mesmo, a escolha da cerveja em relação à escolha da pizza, você já fez algo parecido? Não fiz não, Ronaldo, não fiz, até porque não tínhamos o hábito de trabalharmos com alguns títulos de cerveja, né? Porque como a casa trabalha com chopp, né? Então há uma certa canibalização, mas agora, em função da Covid, em função da pandemia aí, como o chopp é uma bebida muito perecível, não? A gente resolveu trabalhar com alguns títulos de cerveja. Mas a minha maior vontade era exatamente bater esse papo contigo para que você possa me auxiliar, possa nos auxiliar e, quiçá, ser nosso consultor. Por que não? Faremos, isso é fácil. Eu sou um cara facinho. Conversaremos depois disso, muito fácil. Mas eu vou falar uma coisa para a galera, dar uma pincelada para você e falar com a galera que está vendo a gente, assim, há uma diferença gigantesca entre você harmonizar e você servir junto. Não tem nada a ver com gosto pessoal, tem a ver com uma lógica toda envolvida. Então, por exemplo, uma das grandes harmonizações feitas, e eu acho um negócio totalmente sem graça, totalmente sem lógica, é quando a galera fala de hambúrguer com IPA. Você gosta? Direito seu, e vá ser feliz. Tá? Direito seu absoluto de gostar disso. Só não chama de harmonização. Harmonizar é outra coisa, é outro tipo de conceito. Então, nesse sentido, quando eu estava falando inicialmente da história do vinho, a galera fala do vinho com cerveja, a galera falando comparando com o outro em relação à pizza. Outra coisa que é muito comum, é assustador ainda, o quanto o pessoal que já não é envolvido com a cerveja ainda associa o queijo e vinho. E aí, você já deve ter feito algum tipo de experiência nesse tipo de harmonização, sabe como a cerveja está anos na frente de qualquer possibilidade de vinho, porque a gente tem uma possibilidade de sabores que envolvem tosta, caramelização, torra, as adições, os temperos. O vinho é incrível. O vinho é uma bebida incrível. Mas o que a gente consegue com a cerveja, a galera do vinho não consegue. Não tem como. Então, é muito curioso quando alguém ainda pega, e é comum ainda, procure nos rótulos que vocês vão achar aí na mão de vocês, escolham meia dúzia de rótulos aleatórios, não vem como algum deles vai fazer algo parecido. Harmoniza com salada, não sei o quê, ou pizza. Gente, como que você pode fazer algo tão genérico, como, por exemplo, uma pizza que vá do alho e óleo, ou pro atum, ou do pepperoni, não tem como. Né? Então a gente tem uma lógica, e essa lógica
é onde a cerveja faz a festa. Porque a gente consegue eleger um elemento principal. Então, por exemplo, vale uma dica para a galera que não é de São Paulo. É curioso que eu vou falar para você. Eu percebi isso depois de algumas viagens. A maior parte do Brasil, quando fala de pizza, pensa em massa, molho de tomate, mussarela e coisas por cima. Aqui em São Paulo, a galera calabresa não tem mussarela. Atum não tem mussarela. Pode até ser que tenha. Você até tem alguns nomes para uma coisa ou para outra. Mas, de uma forma geral, não é uma regra. Nós não temos a regra de que a pizza seja feita exatamente como é este conceito do que os outros já fazem. Só isso, camada de massa, molho, mussarela e coisas. Não necessariamente. Então, vamos pensar no efeito, o elemento mais simples de uma sugestão de harmonização, por exemplo, uma pizza de atum. Vai trazer o atum dentro deste conceito de molho, simples, a massa simples. O atum é o destaque do prato, não é? Assim como a de calabresa seria, ou a de mussarela seria. Então, eu elegi facilmente o meu destaque. A partir dele, eu penso em interações. Então, por exemplo, eu vou achar, de uma forma muito simples de falando, tá? Eu não vou achar nada, ou muito pouca coisa, que seja comum ao atum, ainda mais o atum em lata que a gente usa, e algum tipo de cerveja. Então, eu já não me preocupo mais com questões de semelhança, de contraste. A gente já pulou essa fase, não deu certo. Vou trabalhar com corte. O corte é aquele elemento, aquele efeito de você limpar o paladar para dar a próxima garfada, e é importantíssimo, tá? Então, você que já deve ter assistido algum vídeo meu, visto, enfim, lido as matérias, tem uma questão que é assim, a primeira garfada é aquela garfada de Ana Maria Braga, aquela que não é isso? Essa primeira garfada, você volta com ela cada vez que você zera o paladar, cada vez que você consegue promover o corte. Essa é a graça do corte. Então, ele é o menos legal que as outras interações, mas ele é totalmente importante para isso. Então, no caso do atum, eu posso entrar com uma Saison, posso escolher até, eventualmente, uma Vitibia, se ela tiver um pouco mais de condimento já colocado sobre ela. A gente está feito. Você começou a brincadeira. Mussarela, queijo, de uma forma geral, fica muito fácil. A ideia do queijo e cerveja feitos um para o outro é absurdo como negócio é bom, é absurdo. Então eu pego qualquer queijo derretido, gratinado e ofereço uma cerveja com uma base de tosta para essa cerveja. Então, dentro dessa tosta, eu vou ter este efeito potencializado no meu queijo. Seria exatamente como se o queijo tivesse sido gratinado. E é muito legal. E quando eu tenho outro elemento como uma carne, vamos falar da calabresa, porque é basicona. Então, eu peguei três situações distintas. Eu posso pensar em cervejas que me tragam alguns elementos mais adocicados, mais caramelizados, que tem essa relação direta com a carne e com os condimentos. Nós vamos encontrar na própria calabresa. É legal, é bem legal. Não testou ainda? Teste. É absolutamente sensacional. Cada uma dessas três, simples, bobas, coisas que vocês vão ter no dia a dia, fácil de poder tentar. E depois vem contar para mim e vem contar para o tomate. Não é isso? Ver como que esse negócio funcionou, se funcionou ou não funcionou. Mas aí na nossa... Nós estamos aí na pizzaria há quanto? 24 anos já, não é isso? 24, completados agora em abril último. Que legal. E aí o que é o... Quando a galera chega por aí, há um primeiro momento, vamos imaginar um jantar de pizza. Há uma entradinha, não tem? Você tem uma entradinha que envolve massa. Como que você chama? As entradas das massinhas? Tem algumas variações do nome, né? Que pode ser a casquinha, que pode ser o crostini, ou que pode ser o cornicione, né? mais italiano. Temos o nosso pão de calabresa, que é tradicionalíssimo também. Isso é muito amor. Isso é muito amor. Muito. Recheado com uma bela calabresa, um queijo, né? Vai muito bem. E essa casquinha, a nossa tradição já é uma massa fina, né? Então esse crostini é a massa finíssima, coberta ou de um parmesão, ou de um alecrim com sal grosso, ou de um lemon pepper, que com cerveja, mamma mia, maravilhoso. E curiosamente, as suas três sugestões, as três possibilidades da massinha, valem perfeitamente bem com as minhas três sugestões de cerveja agora há pouco. Sim. Então é curioso como da mesma forma. Só para concluir, a que é the best também é a de gorgonzola com anchova. Eu adoro. Puta que pariu.
Não dá. Mas é Não um dá. negócio que eu gosto de gorgonzola. Me pergunta, a galera me associa muito com bacon, né? Tem muita brincadeira minha com bacon por aí e tal. Então é Sim. muito curioso essa história do bacon. E eu tenho tudo a ver mesmo, eu adoro. Faço muito Uhum. torresmo, bacon. Faço o rolê do torresmo, a brincadeira toda. E há uma ideia que uma vez me perguntaram numa entrevista. O cara falou assim, ó, você que fala tanto de bacon e tal, se você tivesse que fazer alguma coisa entre pizza, entre massa, torresmo, bacon e queijo, o que você consegue fazer? Você consegue ficar sem ou sem o outro? Eu comecei a pensar, e eu vou te falar que eu respondi que eu não conseguiria ficar sem queijo, lembrando do gorgonzola. E eu nem como todo dia, né? Nem essa não é uma coisa que faz todo dia pega gorgonzola, não. Mas a minha resposta foi nesse sentido, cara, eu não conseguiria ficar tipo, nunca mais ou por muito mais tempo sem Uhum. ser o gorgonzola. De fato, é realmente muito legal. A gente consegue, né? A gente consegue trabalhar com queijo. A massa, nesse caso, nessa sua resposta, a massa é exatamente neutra, né? Então, Sim, tanto sim. faz, e aí vale para qualquer coisa. Isso vale É quando a só gente uma fala de crocância. macarrão, ou do arroz, do risoto. Então, o carboidrato, a batata, você coloca isso, é super neutro. Então, o que Uhum. vai justificar a minha harmonização é o outro lado, né? A outra, Sim, outra sim, sim. parte que a gente É consegue o fazer. algo mais forte, mais marcante, não? E Mas vale, e vale. só a propósito da tua menção sobre o Uhum. bacon, não? A minha alcunha de tomate desperta muita curiosidade nas pessoas, né? Então as pessoas me perguntam, mas por que tomate? Né? Eu digo, é engraçado, né, essa curiosidade, porque há um sujeito chamado Kevin Bacon, e eu duvido que perguntem a ele por que bacon? De fato, real. Tá real mesmo. É, perfeito, perfeito sugestão. Mas por que tomate? Agora conta. Ah, bom. Na verdade, diz que filho de peixe, peixinho é. Filho de tomate, tomatinho é. Então, papai tem uma origem italiana, tinha uma origem italiana, né? Com a pele clara, morava no interior, sob um calor escaldante, e era pedreiro, né? E ganhou esse apelido de tomate há muito tempo. Há um pouco mais de 30 anos, quando eu nasci, não? Nasci no dia de São Francisco de Assis, né, dia 4 de outubro, e não me chamavam de Francisquinho, me chamavam de Tomatinho. Né? Então eu digo que eu já fui um tomate cereja, um tomate pera, um Carmen, um Débora, um italiano, e hoje estou perfeito caqui. Tá bom, tá bom. O importante é evoluir na vida, o importante é sempre estar evoluindo. Pois é, Exatamente é isso. uma forma de homenagear o meu querido pai. Muito bom. Eu ia falar da massa primeiro, mas vamos falar do molho. Então, aqui a galera falando aí, ó, o tomate é a alma da pizza, de fato, o molho de tomate, o molho se bem feito, é alguma coisa que realmente você vai ter. Porque é muito comum a galera, quando. Tem uma brincadeira que fala de pizza que fala assim, ó, pizza é igual sexo. Até quando tá ruim, tá bom, né? Pode ser. Então, Boa. e essa é uma brincadeira que se faz. E quando você pega alguma coisa nesse tipo e fala assim, ó, pô, você vai pegar uma massa meio mais ou menos, com molho industrializado, ou qualquer tipo de cobertura. Não, né? Não vai ser exatamente tão legal quanto algo feito de fato. Com Então, certeza. vamos falar da fermentação já, a gente entra na questão de massa e de fermentação, mas fala do seu molho, como que você faz de diferente, o que é a alma da sua pizza aí, como disse nosso amigo ali. Eu vou te dizer o seguinte, Ronaldo, eu não vou abrir o jogo com relação à minha receita do molho. Mas o nosso molho é o molho de 24 anos. Tradicionalíssimo. E só para dar uma pitada ainda mais de curiosidade aos crostines, as entradas que nós servimos com um potinho, um bolzinho desse molho que a gente usa na pizza, exatamente para você usar como um dip, né? E quebrar ali a tua casquinha de parmesão e, não sei se o termo é esse, mas chuchar, né? É, mas E é ser perfeito, é feliz. E ser perfeito. feliz. É isso Você aí não mesmo. consegue dizer o da Ana Maria Braga, mas a hora que você morde, você fecha os olhos, é incrível. É incrível. Sensacional.
A galera falando aí, ó, Vicapota é a melhor pizza de São Paulo. Temos que ver esse negócio de perto ainda, temos que ver. Mas deve ser mesmo. Mas as referências que eu tive, as referências foram sensacionais, então aí eu confio em quem, né, em quem me indicou, então a gente realmente... Mas logo mais, logo mais. Acredite que logo mais vamos aí provar isso pessoalmente. Perfeito. E eu vou só dar uma dica para a galera que quer fazer isso em casa. Tem uma questão, que é a mesma questão que envolve o molho de tomate... molho sugo, né? O molho de tomate que a gente come no macarrão. É a ideia da gente poder trabalhar com o tomate bem maduro. Então, a primeira coisa que envolve qualquer coisa que envolva tomate, que você for preparar, a ideia de você trabalhar com ele já... Curioso que eu vou falar isso para vocês. É assustador para quem não tem envolvimento com gastronomia. Mas o molho de tomate pro macarrão, o sugo de pomodoro, como a gente faz, é com o tomate praticamente passado. Aquele tomate que você vai pegar na mão assim no mercado, você não compra. Você fala, esse já foi. E este é o tomate perfeito para poder realizar o molho. Então, uma sacada, sempre que vocês forem fazer, nunca usar tomate fresco. Aquele tomate que ainda não está totalmente maduro, uma parte amarela, fuja desse. Começa por aí. Tá? Depois disso, o que vem depois, você pode refogar uma basezinha, aí tem gente que faz isso. Você pode fazer um refogadinho de alho e colocar esse tomate em cima e trabalhar com ele junto. Você pode colocar um pouco de parmesão, você pode colocar um pouco de azeite, umas ervilhas picadas. Gente, é o seu gosto. Então, essa nossa descrição, falando que é a alma da pizza, é real. É real. É que faz a diferença. Claro, além da massa que a gente vai falar dela agora. Claro, mas se você já tiver com o seu molho pronto, ele for perfeito, que dá vontade de comer, como o Tomate descreveu dele, dá vontade de comer passando um pãozinho, gente, o sucesso é sempre garantido. Dali para frente fica fácil o que vem depois. Então não sofram por isso. É isso? E a massa? A massa, você também não vai contar nada da sua massa, é isso? Não, a massa é algo mais fácil, né? Mas eu, só para completar a história do tomate, os nossos tomates são selecionados e quando o Ceasa nos entrega, quando o nosso fornecedor nos entrega, que a gente percebe que não esteja no ponto, simplesmente devolvemos e trocamos. Né? A nossa massa, Ronaldo, é conhecida como a massa pobre, né? Assim como tem nas tortas a massa podre, né? Que é uma classificação estranha, né? A nossa massa é tida como a massa pobre, porque ela não vai, ela é simples, ela é farinha, azeite, sal e uma pitada de fermento, mas muito pouca coisa, né? Ela tem um tempo de maturação de 40 a 60 minutos, né? Ela é aberta bem fina, tanto que a nossa massa não é possível trabalhá-la numa maceira, né? Abri-la num equipamento, é tudo feito artesanalmente. E tem um diferencial na nossa pizza, que nós chamamos da pizza em 2 tempos, né? O que é uma coisa mais trabalhosa, mas que permite, que resulta num sabor inigualável. O que é a pizza em 2 tempos? Diferentemente de outras pizzas ou de outras pizzarias, nós abrimos a nossa massa e a pré-assamos. Então, quando você pede uma pizza, a gente abre, a gente coloca este molho de tomate e leva ao forno, ok? Então, essa massa absorve o molho de tomate, né? Tiramos, cobrimos e finalizamos. Né? Então, é uma pizza mais trabalhosa de se fazer. Agora, o que dá a massa, a crocância e o sabor do molho que penetrou nessa massa é qualquer nota. E o nosso molho como eu te disse, um molho tradicionalíssimo. Eu vou dizer o absurdo a você que é possível saboreá-lo na colher, né?
não é ácido, é na temperatura, no tempero, exato, perfeito. A gente tem uma questão muito importante de poder trabalhar quando você pré-assa, quando você faz esse movimento, você garante uma crocância muito alta, né? Você tem muita crocância, muita coisa realmente bastante forte da gente poder trabalhar. E é legal, isso destaca para uma massa fina, uma massa crocante, você acaba chegando exatamente na linha do que você quer trabalhar. Isso é sensacional. E aí, a ideia das coberturas, a ideia do que a gente tem de poder colocar junto. Então, tem algum pedido mirabolante que você já tenha visto por aí, que a galera falou, que a galera te ofereceu coisa desse sentido? A coisa mais maluca que fala assim, tipo aquela coisa de grávida, sabe? Misturar doce de leite com tem alguma desses registros? Fala, cara, que gente louca, será que dá para ter isso até o final? Será que a gente consegue sustentar isso? Você sabe que eu acho, Ronaldo, que a cozinha, de uma maneira geral, e a pizza não é diferente, não passa de uma alquimia, não é? É claro que você tem sugestões. Por que você não introduz, né, no teu cardápio uma pizza desta forma? Com parecer de que todo mundo terá o mesmo gosto que você, não é? Nós já tentamos fazer alguns sabores, algumas coberturas que não deram certo, né? Mas a gente não desiste, a gente é muito perseverante nessa ideia de criar, de mudar um pouco. Talvez você, quando tenha 2, 3 ingredientes, talvez um dos 3 não case perfeitamente, né? A questão da massa fina, a maioria dos nossos clientes adora a massa fina. Sim. Sempre surge alguém que pede a massa média, ou a massa um pouquinho mais grossa. Aí a gente até faz, a gente até arrisca. Agora, por favor, não me venha pedir borda. Borda recheada de requeijão, borda com gergelim, Não, isso não. Desculpa, existem outras pizzarias que são craques nisso, nós não cometemos esse sacrilégio, né? Dentre eu te diria que não inusitadas, mas começou a partir de festivais que nós participamos e que viraram 2 preferidas no nosso cardápio. Uma é a Verona, que aí está aí um bom trabalho para ti descobrir uma harmonização. Mas então, imagina, como é a Verona? Como é a Verona? Imagina uma pizza agridoce com prosciutto parma, com queijo brie e com uma geleia de pimenta. Né? Legal? Não é nada de outro mundo. Eu só imagino isso na pizza. Teria que realmente pensar nisso, não por nada, mas uma questão simples de você envolver sempre o adocicado. Você consegue, a gente consegue. A vantagem da cerveja é a gente consegue dar um caminho muito fácil para poder chegar no adocicado a partir das cervejas e tal. Mas é só pensar nas combinações, era provar a questão de intensidade. Como eu te falei no começo da nossa conversa, o que daria o maior destaque, né? O que eu vou eleger como elemento de maior importância, se é o adocicado ou se é o salgado, enfim, a gente chega numa conta, nós vamos provar isso. A gente já vai realmente provar isso. Longe de mim entrar na tua seara. Mas imagina. Eu acho que a Witbier, por exemplo, que é uma cerveja que usa cítrico, né, com o doce, com a geleia de pimenta, suavemente picante, né? Talvez seja uma Tentemos. Deixa comigo. Tentaremos. Eu acho que o caminho envolve, por uma questão de intensidade. Vamos falar um pouco de harmonização, vai. A ideia é assim, ó. Quando a gente fala a respeito disso, eu vou escolher o elemento de destaque. A partir do elemento de destaque, eu vou escolher principalmente como eu vou conseguir fazer isso acontecer. Então, assim,
destaquei algo como a nossa geleia de pimenta, de sucesso, tá bom. O que eu quero com ela? Eu quero que ela se sobressaia, eu quero simplesmente equilibrar os meus sabores. Se for por uma questão de necessidade de corte, por aí já é menor. Eu não preciso de tanto álcool. Se for só pela necessidade do corte, não vou precisar me preocupar com nada muito potente nesse sentido. Mas as interações disponíveis, elas podem ser maiores. Então, quando eu pego, por exemplo, uma série de cervejas com notas condimentadas, o auge do... Sem provar o que eu estou te falando, tá? E que é um estilo que nem é fácil de achar. Eu tomei esse final de semana de um amigo, ele me levou uma cerveja feita em casa, amigo mesmo, pedindo algumas sugestões, e ele fez uma Red Saison. Então a Saison vai trazer notas caramelizadas, as notas condimentadas. A cerveja do cara está muito boa. Né? Não sei se está vendo aqui, pelo menos não falou comigo até agora o seu Leandro. O Leandro Mendes realmente faz cerveja muito bacana. E ele fez, isso seria o que, sem provar a combinação, que eu chutaria que seria perfeito. Porque eu trago essa nota levemente caramelizada, que funciona aqui completa com a receita da nossa brincadeira. Eu consigo oferecer uma interação com queijo. Eu consigo fazer com que experiencialmente, a partir do que você está colocando, né, todos os condimentos, inclusive da própria geleia. Há uma questão bastante interessante, que a galera fala assim, que você falou de não pedir... borda, né? Eu não sei se tem uma opinião formada sobre isso, não. Eu sou um cara que gosta de comer, né, mano? Você sabe que se eu for no Vero, vamos no Vero. Aí não vou. De fato, eu também vou olhar feio pra isso. Ah, mas gordo gosta de negócio que vem mais. Gordo gosta de volume, gosta de comer bem, gosta. Gordo tem essa vantagem. Então, talvez por isso eu ainda não tenha falado nada. Sou contra. Eu não sei que eu sou. Nem aí. Se não for uma Vera pizza, eu como. Se for uma Vera, né? A gente vê o que faz depois. Mas, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra quem gosta de borda. Eu só quis dizer que como a nossa massa é fina, não, como diz lá na minha cidade, não orna uma massa fina com borda. Entendeu? Eu acho que a borda você acaba trazendo... como que eu vou te falar isso? A gente tem uma discussão já antiga, e se eu não me recordo quem falou isso a primeira vez, foi o Alexandre Basso, da Bamberg. Ele falou alguma coisa do tipo... você quer saber se o pizzaiolo é bom, se a pizza é boa? Pede uma pizza de mussarela. Né? E aí você vai saber se o negócio é bom. É isso que a gente falou até agora. A qualidade da massa, da qualidade do molho. Você vai saber se você equilibra a qualidade do próprio queijo que você tem a partir daí. E a coisa toda funciona. O que não acontece quando você pega, por exemplo, uma pizza que vai trazer um monte de coisa que naturalmente vão esconder os seus sabores. Então, quando você pega, por exemplo, a própria base, e a base é total o assunto que a gente está falando agora do recheio, da borda, você acaba dando menos importância para a parte do recheio ou para a mesma qualidade da massa. Independente de gostar ou não, tá? Que é um exemplo disso. Eu levanto uma bandeira muito contra isso. Cada um com seus, claro, cada um goste ou não goste, mas eu não consigo gostar pro dia a dia de churrasco feito no padrão americano. Churrasco feito com as carnes cheias de tempero, com açúcar, não é para mim. Nosso boi é um boi que pasta, né? Um boi que tem a facilidade de poder se movimentar, né? Então desenvolve um sabor bastante bacana. O boi americano é um boi que fica confinado. Né? Então, quando você deixa o boi confinado, ele já não vai desenvolver esse mesmo sabor que naturalmente a carne tem. Então, eu brinco falando assim que para a gente fazer um churrasco, eu tenho que ter alguma fonte de fogo, que pode ser carvão, lenha, sofá velho, qualquer coisa, a gente está com fogo nisso, alguma coisa que eu possa colocar junto, que tenha uma relação de poder, de tempero, primeiro sal, e uma carne, acabou. E a gente consegue fazer churrasco. Né? Então, a partir daí, eu consigo entender o sabor da carne. Isso é muito importante. Pensa no contrário disso. Quando a gente pega uma pizza e você começa a mascarar o que é de fato mais importante. E de fato, é gosto pessoal. Né? Eu vi uma vez um cara que fez, eu achei sensacional a ideia. Deve ter aberto a pizza assim, mais ou menos uns 2 metros para poder fazer. Ele veio dobrando. Em cada dobra, o cara colocou uma coxinha. Você já viu isso? Já viu essa brincadeira que o cara fez? Claro que não fez isso de verdade. Não sei se é real ou não é real. Eu achei sensacional a ideia criativa de pizza de coxinha. Tipo, é o auge da larica.
Né? O cara é o mais lariquento do mundo, o cara que pensou nisso a primeira vez. O negócio que fica muito louco de você trabalhar. Então não faz nenhum sentido, não é para a gente não consegue de fato oferecer algo realmente positivo. Mas sobre os sabores de recheios ou cobertura, chame como você quiser, eu tenho muito amigo, e eu ouvi isso hoje em dia, acho que um pouco menos, mas que diz aquela mesma coisa de que cada vez que você pede isso, o italiano se revira no túmulo, a pizza de frango com catupiry. E aí a resposta inteira é exatamente essa. O cara virar e falar assim, puta, mas eu vou comer pizza de coxinha? Não, coxinha é uma coisa, a pizza é outra. Então a partir daí a gente vai escolher para que lado vai acabar curtindo, né, do que você quer de um jeito ou de outro. Isso, e outra coisa que está super, não precisa falar moda, mas porque até já teve o seu auge e tal, que é a pizza doce. Né? Então há uma sequência natural de desejo. A gente falou da brincadeira do nosso primeiro momento, então vai servir as massinhas assadas, o negócio tem tudo a ver com isso, na tradição italiana ainda, então uma sardela, uma lichella, isso é perfeito com a massa neutra, isso é sensacional. Olha o gordo salivando, olha o gordo com fome uma hora dessa. Imagina. Então imagina assim, você tem essa característica porque o antipasto italiano é exatamente para te despertar esse desejo, né? Levando os sabores mais pronunciados, então, muito vinagre bastante. As coisas salgadas, a ideia é essa mesmo. Você possa ficar com o seu desejo mais aflorado, coisa que eu não preciso piorar no meu caso, não dá para ser mais aflorado do que já é, não é isso? Então o que a gente faz? Você começa com isso, vem com o seu prato principal, nesse caso, a própria pizza. A partir daí, a gente pensa na sobremesa como um todo. E há uma questão bastante curiosa, que é a pizza doce, né? E aí, de novo, é outro italiano que se revira no túmulo. Hoje, acho que todo mundo já virou o que tinha que virar, já não dá mais para ir voltar no túmulo. Mas é bastante curioso o que os caras fazem, o que a galera fazia no começo: pizza de chocolate, pizza de doce de leite, pizza de... enfim, qualquer coisa. A gente vai dar certo, a massa é boa. É claro, você não vai pôr tomate, mas a massa é boa. A partir disso, o resto flui, o resto acaba sendo muito bacana. E é muito bacana até coisas que vêm além, por exemplo, um sorvete, enfim, né? Coisa que você vai somando, tá tudo certo. Esse tipo de coisa também é incrível quando a gente fala de harmonização com cerveja. É curioso eu falar isso, porque é muito mais fácil eu harmonizar para você uma pizza de brigadeiro do que um brigadeiro. É muito mais fácil harmonizar uma pizza de chocolate do que o próprio chocolate. Por um motivo muito simples, que de repente a galera não considera. Eu tenho a dispersão dos meus sabores quando eu tenho uma base de carboidrato neutro. Então, quando eu pego, por exemplo, a minha massa neutra, colocada ali, servida junto, e sobre essa massa eu coloco o meu brigadeiro, que seria o que eu comeria de colher, ou comeria na bolinha, enfim, a partir daí eu preciso de um poder menor de corte para poder trabalhar com ele. Que é um exemplo disso que a galera não se dá conta no dia a dia. Pensa em quanto gordurosa ficaria a sua boca se você pegasse uma colher de manteiga e colocasse na boca. Você ficaria com a boca inteira gordurosa. Pensa que essa mesma quantidade de manteiga pode ser muito maior quando você coloca isso sobre um pedaço de pão, você não tem esse efeito na língua. Não fica essa língua toda. Então, o carboidrato tem essa facilidade. O carboidrato ele facilita, ele ajuda muito. Ele ajuda muito nesse sentido de poder trabalhar as questões do sabor. Então, legal. E aí, hoje, a gente tem uma série de cervejas, não sei se o senhor já conhece isso, que chamam Pastry Stouts. Já ouviu falar disso? A Stout você já conhece. Isso, a Stout padrão, todo mundo conhece, e aí a Guinness é o máximo, que é uma Dry Stout, é o máximo da referência sobre o estilo, mas hoje a gente tem muitas subdivisões sobre esse estilo, e uma das principais subdivisões que nós temos, a Imperial Stout, então a Imperial Stout vai de 8% de álcool para cima. Essas variações todas são incríveis em se tratando de gastronomia. São incríveis em se tratando de sobremesas que envolvam o chocolate, em alguns casos, sobremesas à base de leite, por exemplo, pudim, né? Vou parar por aqui, daqui a pouco alguém vai fazer uma pizza de pudim, e não é isso que eu estou falando, não. Né? Antes que a gente perca a mão. Então você consegue. E hoje ainda, agora a coisa mais moderna dessa história inteira, nós temos o princípio das Pastry Stouts. As pastries são essas cervejas baseadas nessas Imperials, e aí com adição de lactose, adição de um monte de coisa, e aí algumas delas chegam a 13%, 14% de álcool com muita facilidade. Você acaba tendo muita
muita facilidade por trabalhar com intensidades tão altas para poder justificar essa brincadeira. Funciona e dá super certo. Se vocês tiverem alguma curiosidade em fazer isso, façam essa... Não faça isso. Não venha com pizza de pudim. Não sugerir isso. Não sugerir isso. Ainda bem que eu falei, melhor do que dar ideia, o que vai ter um maluco que vai fazer. E aí você vai trazer as características bastante presentes na cerveja, as características bastante presentes nessa cobertura para essa massa de pizza. O senhor faz pizza com doce aí? Faz aí pizza de sobremesa ou ainda não chegou nisso aí? Ou também vai... Aí a galera continua se virando no túmulo ainda? Não, deixa a galera se virar no túmulo. A gente não tem uma grande variedade de pizzas doces. Mas eu queria só voltar um pouquinho à questão da borda, quando você disse que somos avantajados e gostamos de gordices. O fato da nossa pizza ter uma massa fina não significa que ela não preencha, não satisfaça, porque as nossas coberturas, e aí eu faço uma diferenciação, talvez isso seja algo muito mais meu, para mim recheio vai no meio de algo, né? E cobertura vai sobre algo, né? Então, as nossas coberturas são bem avantajadas, são bem polpudas. E aí eu queria ainda, antes de mencionar as pizzas doces, eu gostaria de te falar de mais 3 sabores que nós temos, que é a Calábria, que é uma calabresa com cream cheese e com cebolas roxas, coberta de cebolas roxas cruas, o que dá... A cebola roxa já é menos ardida, ela tem um toque adocicado, com o cream cheese fica perfeito, né? Uma outra que acredito não deva ser difícil para se harmonizar é a nossa burrata, né? Que fazemos com a burrata e um pesto de rúcula. Simples, mas é maravilhosa. Já escolhi o que eu quero começar. Já escolhi qual vai ser. Já está fácil a escolha. Ficou tranquila essa brincadeira agora. E aí, só para finalizar, dentre os destaques, a gente tem todas as outras. Eu ia dizer, só para finalizar, nós temos uma de abobrinha, que é magnífica, porque nós grelhamos a abobrinha antes, em fatias, no azeite e no alho. Então, ela fica al dente, né? Ela não fica aquela coisa molegátia, né? É maravilhosa. E quando o cliente me pede uma pizza marguerita, eu digo, perfeito, atenderei o seu pedido. Mas permita-me uma sugestão. Marguerita, toda pizzaria tem. A Higienópolis, minimamente. A Higienópolis, só nós temos, que é uma pizza de mussarela de búfala com o tomate pelate que nós fazemos, nós produzimos. Então ele é cortado em tira, ele solta menos água, com manjericão, folhas de manjericão e azeitonas pretas fatiadas. Sensacional. Você sabe que, de novo, como eu falei no começo da história, falando de harmonização, falando da história da democracia, né, que a pizza é realmente bastante democrática a partir daí. Toda vez que vocês trabalharem na vida com elementos que envolvam o frescor herbal dos temperos, então, por exemplo, o pesto é o máximo disso. Então, macarrão, espaguete ao pesto, por exemplo, ou, neste caso, agora falou pesto de rúcula, esses elementos, eles podem ser harmonizados com as IPAs que vocês tanto gostam. São dos raros casos em que você consegue aumentar a experiência oferecendo uma IPA como coisa. Quando você traz este elemento herbal, muito rico. Isso aí é realmente muito bacana. Alguém aí, nosso amigo, alguém passou, falou que nós não somos gordos, que nós somos baixos para o nosso peso. Eu, por exemplo, precisava ter uns 7 metros de altura para ser um cara magro, mais ou menos. Já que eu tenho só 1,91 hoje, imagina o peso ideal pela minha altura. Eu sou baixo para o meu peso. Não é que eu sou gordo. Não exagera. Você com 2 metros, nós com 2 metros estaríamos bem. Não, pra mim, eu pra 2 metros falta assim, mano. Eu pra 2 metros eu fiz isso aqui. Não é, eu sou gordo mesmo. Eu não tenho essa de obeso, eu sou gordo mesmo. Eu sou um cara que se diverte com bastante gastronomia aí.
assumido. Eu precisava de uns 6 metros de altura, pelo menos. 7 foi exagero. Mas pelo menos uns 6 eu precisaria para poder chegar nessa conta. Mas enquanto houver pizza, enquanto houver cerveja, enquanto houver bom humor, a gente continua, não é isso? Porque, cara, parece que a vida tá aí, a gente tem que realmente curtir, poder aproveitar de vez em quando. O exagero não é a exceção que faz o problema, o nosso maior problema é quando a regra fica bagunçada. Então, a nossa semana, gente, não é e nunca foi esse o problema. Quando a regra fica bagunçada ou muito chata, né? Ou as duas coisas às vezes, né, mano? Infelizmente, as duas coisas juntas às vezes. Mas muito bem. E aí... Só para te responder, não te deixar... E os nossos amigos que estão nos vendo, a gente tem 2 pizzas doces. Uma é de banana, com canela e açúcar, simples, né, mas com uma massa crocante. A outra é de brigadeiro, com morangos fatiados, morangos frescos fatiados, coberto de chocolate granulado. São as 2 pizzas que nós temos de doce. Então não há uma grande diversificação, não. Não, tá bom, tá tranquilo. Mas dá para fazer, tem cerveja. Não, vamos até entregar o jogo para a galera que tá vendo aí. Essa pizza de banana com uma adição de caramelo, de canela, não, nesse caso não faz tanta diferença, mas é o tipo de proposta perfeita. Isso vale para o bolo de banana, isso vale para a torta de banana que eu vou falar para vocês. Esse tipo de brincadeira com uma Weizenbock. Se você tiver a oportunidade de pegar uma Weizenbock clássica, 7 e pouco por cento de álcool. Gente, olha, já de novo o gordo salivando aqui para a gente poder pensar a respeito disso. O que eu faria sobre a pimenta? Eu falei o que eu faria na pimenta. Eu trabalharia com uma Red Saison, que não é um estilo fácil de achar, não é um estilo fácil de ser feito. Mas se eu não pudesse trabalhar com uma Red Saison, eu queria só provar para ver a intensidade, o quanto o presunto interfere em relação ao queijo, em relação à geleia. Mas a Saison é um dos coringas. Na primeira edição dessa revista, nossa página, primeira edição, lá no passado distante, quanto tempo nós estamos aí, gente? Já quantos? 5, 6, 7 anos? Quanto tempo nós estamos aqui já na revista? Eu sou colunista desde a primeira edição da revista de cerveja. E na segunda edição, a primeira eu falei sobre os estilos belgas, e a segunda eu falei, assim, se alguém te convidar para um jantar e você não souber o que levar, você pode escolher 2 estilos que são coringas de qualquer forma. Um deles é a Saison. Então, tudo que você não envolve na necessidade do caramelo, você vai ter uma vantagem com a Saison. Então, todas as carnes brancas, é legal. É meu estilo preferido, não é à toa. E a outra é a BR de Garde, rara, mais difícil de achar no mercado e tal. Curiosamente, nessa sua brincadeira, nessa sua proposta, as 2 dariam certo. Curiosamente, as duas cervejas poderiam ser servidas juntas nessa proposta dessa pizza Verona. E você conseguiria uma pela questão do condimento, a outra pela questão da caramelização. E aí, gente, não é doce, não é uma questão de doce, mas os sabores se completam e o que aflora é realmente essa referência que traz um pouco de caramelo, tá certo? E vamos pensar, pena, eu também tô com pena que não tem pizza pra mim aqui, também fiquei com bastante pena, devia ter organizado para fazer uma live com pizza, deixava vocês com invejinha o tempo inteiro, ficava aqui, eu não ia conseguir falar, porque eu ficava comendo, mas a gente organiza também, faz uma live comendo pizza, não tem problema. E fala uma coisa, pensando aí pra galera que tá... Na próxima live, a gente inverte e fazemos aqui, pessoalmente, na Vicapota. Tá fácil. Dá uma dica daquilo que a gente começou, de novo, no início do nosso bate-papo hoje, pra galera que quer começar a fazer a pizza em casa, quer aproveitar essa meio parado, meio mais ou menos, e quer fazer porque quer fazer mesmo, porque é legal pra caramba fazer pizza em casa. Eu vou dar uma dica, algumas, depois você fala o que você quiser em cima disso. A primeira coisa, quando você quiser fazer qualquer coisa fermentada, isso inclui cerveja, tá? Então não se esqueçam que eu dei uma vez uma palestra, eu falei o seguinte, parafraseando Alex Atala, a diferença do pão e da cerveja é o lúpulo, né? Porque nós temos água, nós temos fermento e nós temos uma base de açúcar. Gente, né? Parafraseando algo que ele falaria, brincando, evidentemente, o lúpulo faz a diferença. Então, qualquer fermentação que você venha a tentar na vida é respeitar o tempo da natureza. Então, quando a gente pega um dos processos, esse que ele falou de 2 etapas, para fazer
o seu levain em casa, vai fazer a sua massa fermentada em casa. Deixa a natureza agir o tempo que ela precisa. 15 gramas, de 7 a 15, depende da sua receita, o que mais acaba colocando de elementos de gordura e tal. Mas é uma conta, 10 gramas, olha, só para a gente fechar a nossa conta. Numa maçona básica, 10 gramas de fermento fresco por quilo de farinha, você consegue fazer, só que não em 40 minutos. É uma pizza que vai demorar um tempo para você chegar. Então, faça, modele, deixa lá, espera a natureza fazer a sua parte. A natureza vai fazer. E a hora que ela fizer a sua parte, você continua. Se você acelerar o processo, você vai perder o mais rico, que é perder exatamente o sabor daquelas bolhas lindas formadas. Então, vale dar um tempinho e com calma. Então, não adianta começar a fazer agora para querer comer daqui uma hora, não vai dar certo. Tá? Então, algumas grandes pizzarias famosas acabam trabalhando a massa um dia antes. Né? Um dia antes. Então, você consegue colocar bastante coisa no sentido de poder deixar ela crescer e de fato chegar no que a gente está sugerindo. Quer sugerir? Sugira alguma coisa aí? Não, o que eu ia te dizer, Ronaldo, é que essa questão do levain existe e a gente não coloca o fermento em demasia e fazemos a massa fina exatamente por isso. Quer dizer, se é uma massa grossa e você tentar acelerar esse processo, e você tem total razão, deixe que a natureza cuide, né? Não vai dar certo. Agora, uma coisa que eu posso lhe afiançar é que a nossa pizza, e até por ser algo noturno, né, de hábito noturno, você não irá para casa com remorso. Puta, me empanzinei, sabe? Por conta dessa questão da massa fina, né? A cobertura, ela é feita de acordo na proporção. Então você ficará satisfeito e sem passar mal à noite, sem ficar, principalmente para nós que temos uma vantagem corporal, né? Essa coisa de ficar virando de um lado para o outro. Isso foi genial também, isso é genial. A vantagem corporal é incrível. Eu digo que eu não sou gordo, eu tenho um excesso de gostosura, é diferente. Mais ou menos isso, tá tudo bem, tá tudo certo. Algum amigo falou agora há pouco para a gente poder fazer uma degustação, promover isso ao vivo, a gente pode conversar também. Então, nada impede de marcar um evento como esse. E aí, o sensacional de um evento como esse, de quando você traz mais pessoas dentro de uma mesma proposta, é que nós conseguiremos provar uma variedade maior do que seria se você tiver... Então, vamos lá, vamos sentar nós dois, vamos sentar lá, vamos comer uma pizza, vamos tomar 2 cervejas. Não dá para mostrar uma diversidade. Coisa que você consegue, por exemplo, num formato como esse, a gente vai conseguir oferecer 3, 4, 5 variedades de recheio em porções menores, com 3, 4, 5 cervejas. É realmente muito legal. Os eventos de harmonização, eles costumam ser fantásticos. É onde a gente consegue trazer muita gente para o nosso lado da cerveja. Porque tem muita gente que tem essa visão do vinho. Cara, eu tô na gastronomia há 25 anos. Fiz agora, em maio. E aí, neste período todo, eu vi de tudo da galera falando da relação vinho com cerveja e tal. Tá tudo certo. Eu gosto de vinho, gosto. Mas eu prefiro cerveja, evidentemente. O mais importante de entender essa história da cerveja é que, assim, a galera ainda olha com algum tipo de preconceito quando fala do consumo com a comida. E erra, porque associa o nosso prato com a cerveja de latinha, aquela latinha do supermercado. Essa não tem vocação gastronômica. E não vai dar certo. Né? Então não tem como você oferecer. Isso não vai funcionar, não vai. Então, uma questão da vocação gastronômica. E a vocação gastronômica, quando feita a partir de, por exemplo, vou escolher uma cerveja realmente que tem a ver com a proposta. E a gente sabe que as cervejas, no momento de gastronomia, você acaba realmente atraindo as pessoas, porque harmonizar é como se fosse aqueles anjinhos da Filadélfia, ficar assim, oh! Né? A gente consegue aquele brilho maior na hora que faz isso e funciona perfeitamente bem. Então você que está nos vendo, se tiver a oportunidade de estar conosco ou estar com quem te faz feliz, prove. O maior erro do que a gente tem no sentido de harmonização é a gente não se dar o direito de errar.
Prove. Sim. Se você achar que faz, entenda. E aí busque as características individuais de cada parte. Então busque a proposta de você chegar e entender que você vai ter um queijo, tudo é queijo. Não. O salada de búfala e gorgonzola, tudo é queijo, mas eles são totalmente diferentes. Então vá entendendo as etapas do processo para que você possa entender como essa coisa funciona. Um dia que nós tivermos oportunidade, nós convidaremos a todos vocês que estão nos vendo para que possam estar aqui em São Paulo, participando de uma brincadeira como essa. Até lá, não se esqueça desse meu conselho. Aproveite, prove, e prove de tudo que você tiver a oportunidade. A coisa vai ser realmente muito bacana. Ô, primo, faz tempo que eu não falo com o senhor. O senhor tá bem? Olha lá, primo. Falou os Rossi e começa a brotar. Rossi é o Silva na Itália, né, mano? A gente na Itália é o Silva. É o que mais tem. Os dois sobrenomes mais comuns da Itália são sobrenomes das cores, né? Então tem o Rossi do vermelho e o Bianco do branco. Então são os dois, é tipo o Silva, tudo que ela tem. Vamos olhar, vai ter. É legal. Meu caro Tomate, Tomate é Rossi. Rossi não é ele em especial, mas o vermelho do Tomate tem essa cor. O senhor aproveita, faz o encerramento da sua parte, chama a galera para conhecer o espaço, chama a galera para conhecer a pizzaria. Fica à vontade aí. Bom, a propósito, o espaço para a gente fazer essa harmonização já está oferecido. Nós temos aqui na Vicapota um salão de onde eu estou falando agora, que é o salão superior, um salão nobre, né? E que é perfeito para termos um evento como esse, né? A Vicapota mudou, nós nos mudamos para o atual endereço há apenas 9 meses, completados ontem, né? Inauguramos há 9 meses, depois de 23 anos no mesmo endereço, mas demos tanta sorte que mudamos a 50 metros, na mesma rua, do mesmo lado, em frente ao Parque Buenos Aires, né? Então temos aqui no Salão Superior um janelão que abre a 90 graus e você pode saborear a tua pizza na altura da copa das árvores do parque, né? Há algo que incomoda um pouco, né? A partir das 16, 17 horas, os bem-te-vis e as sabiás começam a cantar, e eles têm sempre a mesma faixa, né? Não mudam, não alteram. Eu gostaria, Ronaldo, de fazer um agradecimento especial, que foi a quem nos propôs interagirmos, nos conhecermos, que é a Alê da Gaeta Maceria, né? Que é uma pessoa maravilhosa. E como se não bastasse, tem um puta produto de qualidade, né? A Gaeta, na primeira live que eu fiz produzindo almoço, se quiserem olhar lá no meu canal, lá em Confraria HRR, a primeira live que eu queria, fazendo almoço italiano, foi com ela. Já tem outros vídeos gravados, ela é a vizinha da loja velha da Cervejoteca, é realmente sensacional. Mas, meu amigo, eu preciso começar a encerrar, eu preciso agradecer o bom papo, agradecer as boas risadas, as boas histórias, agradecer a você que esteve com a gente durante essa hora e agradecer a boa companhia. Gente, de coração, muito obrigado. Aproveitem para provar e para comer aquilo que vocês mais gostarem, independente do que as pessoas falem de ser certo ou errado. Se você curte borda recheada, IPA com qualquer coisa, gente, vá ser feliz. O importante é ser feliz. Você não deve nada para ninguém. Não sei que você, né? Você talvez deva, mas não é o caso. Aproveitar, vai ser feliz e depois conta para a gente as suas experiências, tá bom? Muito obrigado. Tomate, valeu. Valeu, gente. Uma boa noite. Até a próxima. Obrigado, meu. Valeu.